teu próximo, tu amarás como tu amas a ti mesmo. Então a Bíblia Sagrada diz que ele olha para Jesus, e ele querendo se justificar, ele querendo dar uma de santarrão, uma de esperto, de ligeiro, ele diz para o mestre: mestre, mas quem é o meu próximo, para que eu deva amar como eu amo a mim mesmo? Então a Bíblia Sagrada diz que agora Jesus vai responder a pergunta dele contando uma história. Jesus vai responder a pergunta dele contando uma parábola. E o que é uma parábola? Uma parábola nada mais é do que uma história curta, mas porém objetiva, que traz consigo os ensinamentos e lições para o nosso cotidiano. Jesus vai dar uma lição de moral naquele homem. Então a Bíblia Sagrada diz que a lição, a história que Jesus ele vai contar, ela começa mais ou menos assim. Jesus vai dizer que descia um viajante e ele ia de Jerusalém em direção à cidade de Jericó. E diz a Bíblia Sagrada que no meio do caminho ele é acometido, apanhado pelos ladrões salteadores, que não se contentando em roubar tudo que ele tinha, ainda o espanca, deixando entre a vida e a morte, caído na beira da estrada. Mas é bem verdade que esse viajante, ele é diferente, porque a Bíblia diz que ele sai de Jerusalém e ele vai em direção à cidade de Jericó. E aquele que conhece a Bíblia sabe que Jerusalém é a cidade do grande rei Davi. Jerusalém quer dizer a cidade da paz, a cidade da vitória. É de verdade que Jesus, logo após a sua ressurreição, ele dá uma ordem para os seus discípulos dizendo: ei, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, dentro de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E diz a Bíblia Sagrada que 120 discípulos, entendendo esta palavra, entendendo que Jerusalém era o lugar da promessa, entendendo que Jerusalém era a cidade da vitória, a Bíblia diz que 120 homens, ele entra dentro de uma sala chamada cenáculo. Sabe o que é o cenáculo? O cenáculo nada mais era do que um grande salão, na onde os homens entravam ali para conversar, para dialogar, trocar ideias, até mesmo comprar, vender e negociar. Mas 120 homens entram ali, e o desejo dele não é conversar com o próximo, o desejo deles não é conversar com o seu irmão, o desejo deles não era comprar, vender ou negociar, o desejo deles era entrar naquele lugar e buscar a promessa que Jesus havia feito. Então a Bíblia Sagrada diz que de repente, enquanto eles clamam, parece que eu vejo pelos olhos da fé, de um lado um está dando glória, do outro lado o outro está dando aleluia. Enquanto um aleluia, o outro dá aleluia, a Bíblia Sagrada diz que de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Sabe de onde aconteceu esse fato? Foi dentro de Jerusalém. Jerusalém hoje representa a casa de Deus. Aqueles homens estavam semelhantes a eu e a você aqui nesta noite, todos reunidos no mesmo lugar, todos estavam na mesma criação, todos estavam no mesmo propósito. E qual era o propósito do evangelista? O propósito era adorar, o propósito era se encher, o propósito era obedecer, o propósito era buscar, o propósito era dar em santidade. Como a Bíblia diz que de repente vem do céu, eu quero profetizar nessa noite, ou de repente de Deus, ele vai acontecer na tua vida. De repente você está caído, mas de repente Deus te põe de pé. De repente tu está em Lodebar, mas de repente Deus te levanta. Ele faz a glória dele brilhar sobre a tua. Glória a Deus, aleluia. Profetiza para alguém que está do teu lado dizendo assim: de repente de Deus. Meu Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Fala com um vencedor, diga assim: o de repente de Deus, ele vai te encontrar a qualquer hora dessas daí. O de repente de Deus vai acontecer na tua vida no nome de Jesus Cristo de Nazaré. E quem sabe essa noite não seja a noite em que o de repente de Deus aconteça nesse lugar. Ainda hoje o vento impenemente impetuoso, ele pode encher esse recinto e você sair aqui cheio
Mas aquele viajante, ele sai de Jerusalém e ele vai para Jericó. Jericó quer dizer a cidade das palmeiras, e Jericó também quer dizer a cidade da maldição, porque o profeta Josué amaldiçoou aquela cidade por ordenança do Deus vivo. Então diz a Bíblia Sagrada que aquele homem sai de Jerusalém e ele vai para Jericó, mas ele não esperava que no meio do caminho ele iria se dar muito mal. E é o que está acontecendo nos dias atuais. Tem muito crente saindo de Jerusalém e querendo encontrar alguma coisa lá em Jericó, mas no final das contas bate de cara na parede e depois volta como um cão arrependido. Não saia de Jerusalém, permaneça em Jerusalém, porque o grande rei de Israel, ele está aqui, ele está aí, ele está lá, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui dentro de Jerusalém. Obrigado, Jesus. Ele saiu de Jerusalém, foi para Jericó. No meio do caminho os homens pegou ele, agarrou ele, tomou tudo que ele tinha, ainda deu uma pisa nele, que deixou ele entre a vida e a morte. Mas a Bíblia Sagrada diz que ocasionalmente vai descendo também pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o sacerdote se aproxima daquele que está caído em terra, em vez de ele lhe estender a mão, em vez de ele lhe ajudar, a Bíblia diz que ele atravessa a rua, ele passa de largo, ele se esquiva, ele se desvia, e aquele homem que está caído no chão estava precisando de ajuda, mas o sacerdote não quis nem saber. A Bíblia Sagrada continua dizendo que vai descendo também pelo mesmo caminho um determinado levita. Quem sabe ele vem louvando dizendo: só o Senhor é Deus, o Senhor é bom demais, coisa boa, Senhor, é adorar ao teu nome. Mas quando ele se aproxima daquele que está caído, com o sangue escorrendo pela sua face, com o seu corpo dilacerado de tanto apanhar, em vez de ele se aproximar e ajudar e socorrer quem está caído, ele faz igual o sacerdote, ele se esquiva e continua a sua trajetória. Agora a Bíblia Sagrada diz que vai descendo também um determinado samaritano, e diz a Bíblia que quando o samaritano vê aquele que está caído, ele sente uma íntima, ele sente uma profunda compaixão, de tal maneira que ele se aproxima, e quando ele se aproxima, a Bíblia Sagrada diz que ele pega azeite e ele pega vinho e coloca sobre a enfermidade daquele que estava caído, e diz a Bíblia que o samaritano cuidou daquele homem. Mas sabe por que o samaritano parou? Sabe por que o samaritano deitou azeite e vinho nas enfermidades, nas feridas daquele homem? É porque o samaritano ele tinha para dar, emprestar e dividir. Agora o sacerdote, o levita não tinha nome de sacerdote, tinha nome de levita, tinha capa de sacerdote, tinha capa de levita, mas não tinha nada no seu interior para poder estender a mão para o seu próximo. E é de verdade que dentro das igrejas também está cheio de sacerdote e levita, tem nome, tem título, tem credencial, tem fama, tem glória, se veste como crente, adora como crente, pega como crente, mas quando meu irmão caído, ele atravessa a rua para não lhe estender a mão. Glória a Deus, aleluia. E o pior que nós conhecemos quem é quando nós está na prova. Nós conhecemos quem é quem quando nós está na prova. Porque quando nós está na bênção, todo mundo é nosso amigo, todo mundo é nosso companheiro. O celular não para de tocar, o WhatsApp é mensagem toda hora, no Facebook as pessoas te chamam, na porta da tua casa aquela irmã, aquele irmão está lá direto. Mas quando vem o tempo das vacas magras, quando a prova te alcança no meio do caminho, então você vê quem é quem. Porque aquele que batia na tua mão, aquele que te beijava, te abraçava, ele se abraça na hora. Isso aí quer dizer que é sacerdote e levita. Mas eu profetizo nessa noite, se aparecer sacerdote e levita que não lhe estendeu a mão, não lhe ajudou, fique despreocupado e despreocupada. O bom samaritano chegou nessa noite, ele tem azeite. Glória a Deus, aleluia.
Ele tem azeite, ele tem vinho para dividir com você. Você não deu glória porque você não leu a Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Você não deu glória porque você não entendeu. Sabe o que quer dizer azeite na Bíblia? Azeite na Bíblia quer dizer unção. Azeite na Bíblia quer dizer poder. Azeite na Bíblia era remédio para curar a enfermidade. Azeite na Bíblia representa a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo de Deus. E o vinho pregador. O vinho representa alegria e transformação. Hoje você vai sair daqui cheio de unção. Cheio de alegria. Diante da presença de Deus para chover. Quem acredita nessa palavra? Se tem Deus aqui de Deus, o primeiro sou eu. Quem é o segundo? Levanta a tua mão e manda dois glória para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Diga para o teu irmão, para a tua irmã hoje. O bom samaritano está aqui. Agora diga para ele e para ela assim: a melhor notícia é: A melhor notícia é ele tem azeite e vinho para te prestar. Ele tem azeite e vinho para colocar sobre a tua vida. glória Ele tem a Deus, azeite e vinho para te dar aleluia. nessa noite. Mas esse azeite, esse vinho que Deus vai te dar não é para ficar de enfeite, não, viu? Esse azeite, esse vinho é para você usar. Tu receba azeite e vinho nessa noite e faça como o sacerdote levita. Não!